Olá, meu amigo e minha amiga, que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo nesse dia. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, esse momento em que damos uma paradinha na nossa rotina, né? Paramos um pouquinho o que estamos fazendo para ouvir a voz de Deus. E quando damos ouvidos a essa voz, o Espírito Santo vai trabalhando os nossos corações. E exatamente sobre o fruto do Espírito é que nós estamos meditando aqui nos últimos dias, no texto que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, o apóstolo lista várias virtudes que Deus produz no interior do homem, não são virtudes da nossa natureza, mas da natureza de Deus, que Deus produz em nós. Aquilo que Deus gera como fruto, o fruto vem de uma planta, né, que foi regada, cuidada, ou seja, se eu deixo a palavra crescer em mim, se eu deixo o Espírito crescer em mim, eu vou ter o fruto do Espírito. E aqui ele vai falando de várias virtudes. Nós vimos no início, né, que nós já falamos aqui que o fruto do Espírito é amor, que o fruto do Espírito é alegria, que o fruto do Espírito é paz, que o fruto do Espírito é longanimidade ou paciência. E hoje eu quero falar sobre a quinta parte, né, a quinta virtude que o apóstolo lista para nós, o apóstolo Paulo, como uma virtude que vem do Espírito Santo, e ele fala da benignidade. Essa palavra às vezes é meio estranha para algumas pessoas, benignidade, e depois ele vai falar da bondade, e alguns dizem, pastor, mas não é a mesma coisa, bondade e benignidade? Não, são coisas diferentes, e eu vou explicar para você hoje e também no áudio de amanhã, no vídeo de amanhã, a diferença entre as duas, porque amanhã nós vamos meditar sobre a bondade, mas hoje vamos meditar sobre a benignidade. A diferença das duas é que elas têm a ver com o interior e o exterior. A benignidade tem a ver com a intenção do coração, com o coração do homem, e a bondade tem a ver com as ações do homem. A bondade tem a ver com o que você faz, e a benignidade tem a ver com o que você sente, com o que está no seu coração. Eu estava vendo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra benignidade está substituída por delicadeza. Eu acho que a delicadeza ela expressa uma parte do que é a benignidade, mas não expressa o todo do que é a benignidade. Mas a nova tradução da linguagem de hoje ela tem o objetivo de achar palavras que sejam mais simples e mais comuns à linguagem popular para poder expressar o que a palavra de Deus, às vezes em palavras mais complexas, está trazendo. Então está tudo bem, não é um erro de tradução, é o que essa tradução se propõe, mas a delicadeza ela é uma parte da benignidade. Eu peguei no dicionário o que significa benignidade, diz assim, benignidade é a disposição e o caráter de ser amável. Olha só, é a disposição e o caráter de ser amável, gentil, e de ter a intenção de fazer o bem. Amável, gentil e a intenção de fazer o bem. Sabe aquela pessoa que sempre quer o melhor, que sempre enxerga as coisas pelo lado bom. E mesmo quando os outros tratam ela mal, ela tem uma disposição de ser bondosa, de fazer o bem, de cuidar, é uma pessoa gentil, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem ali o coração disposto a fazer o bem. Sabe, o coração disposto não significa que a gente sempre vai fazer o bem, né? Porque às vezes a gente erra até sem querer. Às vezes a gente erra, né? Porque nós somos humanos, mas tem a disposição. Então a benignidade fala sobre isso. É um coração amável, um caráter amável, gentil, ou seja, agradável com os outros. Não é aquela pessoa brabinha, que todo mundo sempre está pisando em ovos com ela, que todo mundo está com medo dela, que chega no ambiente e as pessoas têm medo. Não. O fruto do Espírito aqui, ó, benignidade, significa ter um coração amável, gentil e disposto a fazer o bem. Ou seja, você precisa deixar que transpareça o caráter de Jesus em você. Jesus era assim. Ele sempre amava as pessoas, mesmo quando elas erravam, mesmo quando elas falhavam com ele. Olha de que forma, né, tão amorosa ele lidou com todos, até com o Judas Iscariotes. Deu
esteve ali com ele, chamou ele de amigo, né? Recebeu um beijo de traição e ainda o chamou de amigo. Veja, Jesus sempre teve um coração bom. E é dessa forma que Deus quer que nós tenhamos o nosso coração. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos pedir hoje que o Senhor tire do nosso coração todo o espírito humano, da natureza humana, que muitas vezes nos leva a agirmos de forma truculenta, violenta, agressiva, que muitas vezes nos leva, Senhor, a produzirmos medo no próximo, raiva. Oh Deus, pedimos que o Senhor nos dê a benignidade, que sejamos gentis e amáveis, que possamos, Senhor, sempre fazer o bem e desejar o bem. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a termos esse caráter como o de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga, que eu e você possamos ser transformados pelo Espírito Santo, né? Você está vendo nessa série quanta coisa a gente tem que melhorar, né? Não é só para você, é para mim, é para todos nós. Todos nós temos que aprender mais e sermos mais cheios do Espírito Santo. E aí as nossas vidas vão ter esses frutos de Deus. Um grande abraço e até amanhã.